hoje tirou um repertório do meu tempo. Aleluia. A maioria dos hinos que foram louvados aqui, eu cantei na época que eu era jovem, ali no interior, né, na cidade de Itaquara, fazia parte do grupo de jovens. A maioria dos hinos aqui, irmão, cantava no grupo de jovens. Né? Tinha um louvor que eu até tinha esquecido, e o pastor trouxe a memória hoje aqui. Mas quando chegar em casa eu vou pesquisar o nome do cantor e vou, né, gravar novamente, porque esse louvor, irmão, ele faz a gente, né, voltar ao primeiro amor. Existe louvor que faz a gente voltar ao primeiro amor, né? A gente relembrar aqueles momentos bons que a gente passamos na presença do Senhor, e que nós viemos fazer novamente, amém? Porque o importante é isso, é nós lembrarmos do momento bom, porque tem pessoas que só lembram daquele momento ruim, mas o crente tem que lembrar daquele momento bom, aleluia, que ele passou e que ele continua passando na presença do Senhor Jesus. Irmão, a leitura foi feita no livro de Mateus, no capítulo 11, mas o que eu quero falar para os irmãos está no livro de Marcos, capítulo 10, né? No capítulo 11 nós vimos a leitura, a qual diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade dele. E João ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: eis que tu é aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? E Jesus respondeu e disse: ide anunciai a João as coisas que ouvi, que ouves e que virdes. O cego veio, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Mas o que me chama a atenção não é somente essa passagem, a leitura que nós fizemos, mas uma observação a qual João ele ouviu falar dos feitos de Jesus. João, naquele momento, ele se encontrava preso, no cárcere, mas a fama de Jesus era tão grande que ele ouviu falar de Jesus, ao ponto de ele enviar 2 dos seus discípulos para saber ou perguntar se realmente era Jesus aquele que estava para vir, ou se existia ou que havia outro, né, ou o Messias. Mas o que me chama a atenção, irmão, é no capítulo 10, no versículo do capítulo 10 de Marcos, quando nós vemos uma passagem muito conhecida por nós, né, que fala sobre o cego Bartimeu. E se nós formos observar essa passagem, o cego Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. E o mais importante de tudo é que o ouvir falar de Jesus fazia com que as pessoas fossem até Ele, ou que as pessoas procurassem Jesus. E nessa noite, existem 5 pontos principais nessa passagem aqui de Bartimeu, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O primeiro ponto, irmão, nessa mensagem, qual o cego Bartimeu ele traz para nós, é não desistir, é perseverar. Se nós formos observar, a Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho, e ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava passando por
por ali. E quando ele ouviu, ele não perdeu a oportunidade de clamar o nome de Jesus. Porque ele era cego, ele não podia ver. E também ele não podia se locomover para ir atrás. Mas ele ouviu que Jesus estava passando ali. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ali ele aproveitou a oportunidade. E se nós formos falar de oportunidade, nós vamos ver que Davi, lá no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, ele também aproveitou uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que ali existia um gigante, o qual se chamava Golias. E ali aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. E ali, quando ele afrontava o povo de Deus, ninguém se manifestava para desafiar aquele gigante. E Davi, passando por ali, ele ouviu o clamor e ouviu aquele gigante afrontando o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu, ele sentiu no seu coração e falou: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aleluia! E se nós formos observar, irmão, isso foi um ponto crucial para que Davi, naquele momento, aproveitasse aquela oportunidade e se apresentasse ao rei Saul. Porque naquele momento não existia ninguém para desafiar aquele gigante. E o mais importante de tudo é que quando ele chega para o rei Saul e fala para Saul que iria enfrentar aquele gigante, que o rei olha para ele e fala: como é que você vai enfrentar aquele gigante? Você é apenas um moço e aquele gigante é um veterano de guerra, é um homem violento. E Davi fala para ele: olha, rei, um certo dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e ali veio um urso para pegar uma das ovelhas. Eu fui e matei aquele urso. E depois veio um leão, eu também fui e matei aquele leão. Então, assim como eu fiz com aquele urso e com aquele leão, eu farei com esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo. Irmão, nós podemos observar que a oportunidade que Bartimeu teve ali, ele não poderia ter em outro momento. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando nós perdemos a oportunidade de se achegar a Deus ou se falar de Jesus para alguém, às vezes essa oportunidade não volta jamais. Ou ela pode até acontecer depois de muito tempo lá na frente. Mas aquele cego, ele aproveitou a oportunidade para clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto fundamental era que ele não desistiu. Nós podemos observar na leitura que quando ele estava clamando Jesus, filho de Davi, existia uma multidão que tentava calar a voz daquele cego e mandou que ele ficasse quieto. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais a multidão mandava que ele calasse, mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes nós temos parado diante das aflições? Quantas vezes nós temos desistido de algo que nós queremos tanto alcançar, por ouvir a voz de alguém, ouvir a voz de muitos, e dizer que não conseguimos, que é um sonho muito grande, que é algo que nós não vamos jamais alcançar, e às vezes paramos. E a Bíblia nos traz em memória esse cego para nos dar esses exemplos, irmãos. Nós vamos observar quando Bartimeu, ele chegou ali, estava clamando, ele tinha tudo para desistir, porque ele era cego. E as pessoas dizendo: cala a boca, ele não vai te ouvir. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes você está orando, você está buscando a Deus algo, né, e vem aquela vontade de desistir, vem aquele desânimo, vem aquele desejo de deixar tudo para trás, olhar tudo para cima e voltar atrás. Mas Jesus está dizendo: clama mais, meu filho, clama mais, porque eu te ouço. E Deus está aqui, irmão, para nos ouvir. O segredo é nós clamarmos ao Senhor e não desistir, porque Ele está pronto para nos abençoar. Jesus, filho de Davi,
Nós temos que procurar uma maneira mais fácil que nós temos para atrair o Senhor. E nós vamos observar, naquele momento ali existia um clamor diferente. Naquele momento não só tinha somente Bartimeu, né? Um homem que nem tinha nome, estava ali clamando a Deus: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Naquele momento, irmão, nós podemos observar que ele clamou a Jesus de uma maneira diferente. E quando nós clamamos ao Senhor de uma maneira diferente, algo tem que acontecer. Ele estava chamando Jesus, filho de Davi. E isso fez com que o Senhor ouvisse a voz dele. E a Bíblia vai nos falar que às vezes nós pedimos e não conseguimos alcançar, porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos mal, nada vai acontecer. Mas como nós clamamos, como nós pedimos, da forma que nós, aleluia, achamos que o Senhor vai nos ouvir, pode ter certeza que o Senhor vai responder o seu clamor. Assim como ele respondeu o clamor daquele cego, ele pode ouvir o meu clamor, ele vai ouvir o seu clamor nesta noite. Chame o Senhor de uma maneira diferente, chame Ele, aleluia, por nome, aleluia, que nem todos chamam, mas chame Ele de uma maneira que Ele possa te ouvir e ouvir a tua oração e a tua petição. Com certeza Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Irmãos, quando ele disse Jesus, filho de Davi, nós podemos observar que o texto ele nos deixa claro que ele fala Jesus, filho de Davi. E ele conhecia que Jesus ele vinha da linhagem de Davi. Ele era uma pessoa que conhecia o Jesus, aleluia, desde lá, da linhagem que ele veio de Davi. Por isso que ele falou Jesus, filho de Davi. Enquanto outros nós podemos observar que estava ali clamando Jesus, Jesus me cura, Jesus me salva, ele estava clamando de uma maneira diferente: Jesus, filho de Davi. Outro ponto principal é que ele não desistia. Em momento nenhum ele desistiu. Se a gente for observar, existiu uma passagem também que vai falar de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela não desistiu de alcançar a sua cura. Se nós formos observar, desde o momento em que ela descobriu que ela estava sofrendo daquele mal, ela procurou todos os meios para alcançar a sua cura. A Bíblia vai dizer que ela procurou os médicos, procurou os sábios, procurou todos que tinham conhecimento naquele momento. Mas chegou o tempo em que ela ouviu falar de Jesus e ela aproveitou a oportunidade para tocar na orla do Senhor e receber também a sua cura. Tudo isso nos traz a oportunidade. Tudo isso nos traz a nós clamarmos de uma maneira diferente, a nós não desistirmos daquilo que nós queremos alcançar na presença do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto principal, número 4, é objetivo. A Bíblia diz que quando Bartimeu clamou e que as pessoas tentaram parar ele continuou insistindo. E por ele continuar insistindo, a Bíblia vai dizer que o Senhor ouviu e mandou chamar Bartimeu. E o mais importante, irmãos, se nós formos observar nesta mensagem, é que quando o Senhor chama Bartimeu, em momento algum nós vimos relatar que alguém pegou Bartimeu e levou até Jesus. Em momento algum nós vimos relatar que alguém, trouxe Jesus até Bartimeu. Ele foi com suas próprias forças ao encontro do Senhor, porque alguém chegou para ele e falou: olha, vai, porque ele te chama. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele pegou a sua capa e lançou por terra e foi em encontro do Senhor Jesus. Aquela capa, irmão, ali estava a identidade daquele homem que era um homem cego, que era um homem que era impossibilitado de viver
igualmente em uma sociedade. Se nós formos observar a palavra de Deus, todos aqueles que usavam capa eram mendigos, cegos, eram pessoas que eram excluídos da sociedade. E eles possuíam uma capa que era para identificar que ele carregava sobre si um fardo, ou um pecado, ou seja lá o que for. Mas estava ali identificando que ele tinha algo que não poderia fazer parte da sociedade. É por isso que ele estava à beira do caminho. É por isso que ele estava esperando no dia certo para alcançar a sua cura. E a Bíblia vai dizer que quando falaram para ele, olha, vai, porque o mestre te chama, ou ele te chama. A Bíblia diz que ele lançou pegou aquela capa, jogou para trás e foi ao encontro do Senhor. E aí, irmão, nós vamos ver um dos pontos mais importantes dessa mensagem. É que quando aquele homem chegou próximo do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E nesta noite, o Senhor está perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que quer que eu te faça nesta noite? O que é que você está precisando realmente que eu faça na sua vida? Bartimeu ali teve a oportunidade de pedir inúmeras coisas. Ele precisava de dinheiro, porque ele estava mendigando. Ele precisava de alimento. Ele precisava que alguém olhasse para ele. Mas a Bíblia fala que Bartimeu pediu somente uma coisa: que eu veja. Que eu veja. Irmão, nós temos que ter certeza daquilo que nós queremos na presença do Senhor. Nós temos que saber qual é o nosso objetivo na presença do Senhor. Eu conheço pessoas que têm muitos anos de crente e que ainda não sabem o que é que quer na presença do Senhor. Mas o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Aquele cego, ele tinha um objetivo, ele tinha algo a ser alcançado, que era a sua visão. E você nesta noite? O que você quer alcançar diante do Senhor nesta noite? Aleluia. É uma palavra de reflexão para nós nesta noite, irmão. Porque às vezes nós queremos tanta coisa, e às vezes nós não recebemos porque nós queremos tudo de vez. Mas o Senhor está perguntando: o que queres realmente que eu te faça? A Bíblia vai dizer, irmão, para ajudar. O próprio Jesus Cristo, ele fala: buscai primeiro o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. E às vezes nós estamos buscando primeiro as demais coisas, e deixamos o reino do céu para depois. Isso é apenas um dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós: buscai primeiro o reino do céu. E aquele cego, naquele momento, ele pediu que visse, porque a única coisa que ele precisava naquele momento era enxergar, porque ele sabia que se ele enxergasse, ele poderia ver Jesus. Ele sabia que se ele enxergasse, ele poderia trabalhar e adquirir suas rendas. Ele sabia que se ele enxergasse, ele não ia necessitar mais de estar à beira do caminho mendigando. Então isso era o ponto principal que ele estava necessitando naquele momento. E às vezes nós pedimos: Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro, Senhor, meu filho, meu Deus que está no mundo, eu quero que venha para frente. Irmão, a Bíblia fala que nós temos que ter sabedoria naquilo que nós pedimos ao Senhor. E às vezes a gente não alcançamos porque nós queremos tudo de vez, mas o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Essa pergunta foi feita várias vezes na Bíblia, se nós formos observar. Quantas e quantas pessoas chegou até Jesus, e ele, mesmo sabendo que ele estava necessitando, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, eu quero ser curado. Cada um pediu uma coisa diferente, mas sempre o Senhor está perguntando para nós. E depois nós vimos esta mensagem, no finalzinho a gente vai ver, irmão,
gratidão. Muitas das vezes nós alcançamos algo do Senhor, o Senhor nos abençoa com algo, e depois vem aquela ingratidão, de nós esquecermos daquele que nos deu aquilo que nós tanto almejava do Senhor. Isso, irmão, vale para todos nós, porque muitas das vezes, quando a gente estava lá no charco piloto, no mundo, e às vezes a gente colocava a nossa cabeça no travesseiro e pensava, né, tudo que a gente tinha feito, e querendo uma mudança de vida, às vezes eu pedia: Senhor, eu quero mudar de vida, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que eu vou ser assim, eu prometo que eu vou ser daquela forma. E às vezes, irmão, nós somos ingratos por nós mesmos, porque às vezes nós prometemos tanta coisa para Deus, e nós não fazemos nem isso aqui para o nosso Deus. Às vezes, eu já vi situação, irmão, de pessoas pedir a Deus para resolver causas, e prometer dar algo para Deus, e Deus resolver aquela causa, e chegar aquele dia, sumir da igreja. Isso chama-se ingratidão. E muitas das vezes o nosso Deus, Ele nos traz uma mensagem tão pequena, né? Tão pequena, se a gente for observar aqui, né? Apenas alguns versículos de um homem que era cego, de um homem que era excluído da sociedade, e em apenas alguns versículos ele nos dá um exemplo tão grande de como nós devemos nos comportar e servirmos ao Senhor nos dias de hoje. Porque às vezes nós desistimos tão fácil de qualquer coisa, de alcançar algo, irmão. Por besteira nós nos afastamos, né, muitas das vezes até mesmo de fazer a obra do Senhor. Eu ouvi uma pregação uma certa vez de um homem, né, que ele fazia a obra do Senhor e depois perdeu sua família, né, em um acidente. E depois de perder sua família no acidente, ele decidiu nunca mais falar o nome do Senhor. E depois de tudo ter acontecido, irmão, tudo isso acontecer, a Bíblia vai dizer que, ele vai dizer no final da sua história que ele se colocou num banco, ficou sentado, só ia para a igreja, ouvia e saía. E uma certa vez, Deus usou um pastor de uma cidade diferente e falou para ele: olha, sabe aquela família que eu levei, e que você até hoje lamenta e murmura, dizendo que eu tirei de você? Pois eu tirei porque sabia que aquela família, quando saísse daquele carro, todos eles iriam se afastar da presença do Senhor. Por isso que eu recolhi para mim. Você lembra daquela vez que você clamava a Deus, dizendo: Senhor, se minha família for para se afastar da sua presença, eu prefiro que o Senhor leve ela para ti? Então, irmão, às vezes nós falamos algo, nós pedimos algo para Deus, e Deus cumpre, e às vezes nós murmuramos, nós reclamamos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele cego, no final da passagem, ele vai dizer assim, ó: Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe. Perdão, estou no lugar errado. Diz assim, ó: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A Bíblia vai dizer que aquele cego, além dele receber a sua vista, ele seguiu a Jesus. A gente vai ouvir, vamos ver, né? Não vamos ver mais falar dele, né, mendigando ou à beira do caminho. A gente vamos ver, irmão, aquele cego seguindo a Jesus, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. E isso é um motivo de nós glorificarmos ao Senhor, porque gratidão, irmão, é uma das coisas que Deus mais admira
na vida do servo seu. Gratidão. Então, irmão, quando nós pedimos algo ao Senhor, que o Senhor te abençoar, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem algo maior ainda para fazer na minha e na sua vida. Né? Muitas das vezes nós só fazemos reclamamos de tudo, isso é natural do ser humano. Nós vamos observar desde a época, né, lá do deserto, quando aquele povo, antes disso, mas quando aquele povo estava ali caminhando no deserto, a vida daquele povo era murmurar, era reclamar. Deus dava codorna, ele murmurava. Deus dava carne, ele murmurava. Deus dava o pão, ele murmurava. Deus fazia a água sair da rocha, logo depois ele murmurava. Então, irmão, isso é do ser humano, mas o mais importante é nós reconhecermos que o nosso Deus está pronto para nos abençoar e nos, aleluia, abençoar e fazer com que a gente venha prosperar na presença dele. Por isso que nos dias de hoje nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo nos dias de hoje, porque murmuram muito, irmão. As pessoas não sabem agradecer a Deus, né? E acabam murmurando por algo que o Senhor está ali abençoando. Muitas das vezes você ou eu não tem um emprego bom, mas é o que Deus nos colocou e que Deus está fazendo com que a gente venha prosperar. E às vezes reclamamos: meu Deus, eu pedi tanto por esse emprego, agora eu não quero mais, eu quero um emprego assim. Quantas vezes acontece isso com a gente? Se a porta Deus abre uma porta de emprego para mim, pode ser qualquer um assim, até serviços gerais eu quero. E aí Deus vai, abre a porta do emprego, serviços gerais, está lá, aí com o ano começa a murmurar: esse emprego aqui não presta, que isso não... Então, irmão, nós não sabemos o que nós queremos. Mas Bartimeu nos deu uma lição, porque ele tinha objetivo. E o objetivo de Bartimeu foi alcançado. Então, irmão, que nós tomamos para nós essa lição desse cego, né? Que o cego que não tinha nome, a gente chama cego Bartimeu, mas ele não tinha nome, né? Se nós formos observar, vamos pesquisar, o nome dele não é Bartimeu, é um sobrenome, mas, irmão, nós podemos observar que mesmo ele sem ter nome, mesmo ele sendo expulso da sociedade, ele alcançou o seu objetivo. E isso não é diferente na nossa vida. Se você quer algo, irmão, se você tem um sonho, corre atrás desse sonho. O pastor aqui falou na terça-feira, né, que tem pessoas que esperam cair tudo do céu, né, às vezes não quer nem colocar um currículo, esperando que Deus abra a porta do emprego, mas é necessário que nós fazemos a nossa parte. Para nós alcançarmos algo, é necessário que nós tomamos uma posição. Para Davi ser exaltado naquele momento, foi necessário que ele tomasse uma atitude. Para aquele cego receber a sua visão, foi necessário também que ele tomasse uma atitude, que ele não desistisse daquilo que ele queria. E se a gente for observar na Bíblia, irmão, ela está recheada de situações dessa forma, que foi necessário que alguém tomasse uma atitude, uma posição, para o poder de Deus se manifestar e a igreja do Senhor sair cantando o hino de vitória. Amém? Então esta é a palavra, irmão. Esta é a palavra desta noite. Não desista, né? Continue buscando aquilo que você está almejando. E nunca, aleluia, seja grato ao Senhor. E outro ponto principal: tenha objetivo naquilo que você está pedindo ao Senhor. Porque eu tenho certeza que no momento que você decidir realmente o que você quer, Deus vai entrar em providência e o quadro vai mudar em nome de Jesus. Amém?